Eu gravo e passo para vocês. Pronto. Então, assim, a semana passada, né, a gente falou sobre os instrumentos que utilizaríamos dentro da nossa disciplina, certo? E, além dos instrumentos, eu coloquei esses três slides aqui que a gente acabou não conseguindo ver a semana passada. Aí, o que é que eu vou fazer hoje? A gente vai falar aí um pouquinho sobre o desenho técnico e essa parte aí justamente desses elementos da geometria, tá? Por fim, vamos ter esse exercício aqui, que é o exercício de caligrafia técnica. Vai ser um exercício que realmente vai ser passado para vocês hoje, certo? Nessa atividade de hoje, vai ser a de caligrafia técnica, porque caligrafia técnica vocês conseguem fazer, mesmo quem ainda não conseguiu comprar os instrumentos, não teve tempo, né? Então, apenas com o lápis aqui a gente consegue fazer esse exercício, tá? Então, por isso que a gente vai passar esse exercício aqui. E para quem tiver comprado, né, ter conseguido tempo e etc., para comprar o material nosso, vamos fazer um segundo exercício. Eu vou passar um segundo exercício que vocês poderão fazer mais para frente. Uma coisa, esse aqui eu vou deixar em stand-by só por enquanto. Deixa eu me abrir aqui. Essa aqui é a nossa aula 2. Uma coisa, para quem está acompanhando aí nossas redes sociais, tá? A nossa ficou decidido, né, que provavelmente vamos voltar à nossa Deixa eu compartilhar isso daqui, que eu acredito que não está compartilhando. Próxima semana, certo? Provavelmente, nós estaremos organizando para iniciar nossas aulas práticas, tá? As aulas que estamos tendo aqui, online, elas vão ser dadas na universidade para quem puder ir, ok? Não, isso aí a gente ainda vai ter como vai ser feito, tudo direitinho, mas a princípio foi liberada nossas aulas práticas. O governo liberou as aulas práticas, então vocês, com desenho técnico, está, né, dentro desse padrão aí de aula prática. Aí, melhora um pouquinho nessa aula, vai ficar um pouquinho melhor. Então, por isso que eu vou bem devagarzinho hoje, certo? Eu não vou passar muito exercício para vocês, vou passar o exercício que vocês podem fazer na casa de vocês, para a gente ganhar tempo, certo? Nesse sentido de aguardar como vai ficar nossas aulas práticas, tá? Acredito que próxima semana vamos voltar essas aulas práticas no laboratório, vocês se enquadram dentro disso. Então, vamos buscar aí hoje a gente vai fazer um exercício bem simples, tá certo? Para realmente não atarefar, não sobrecarregar vocês na casa de vocês, tá? Então, vamos lá. Essa aula de hoje aqui, eu vou falar sobre os elementos básicos do desenho técnico, certo? Depois aí vocês falam se não estiver ouvindo normalmente, tá? Qualquer coisa vocês falam. Então, assim, a gente vai falar sobre os elementos básicos. Semana passada, falamos sobre os instrumentos, né? E a importância do desenho técnico para vocês, dentro da disciplina, dentro da formação profissional, tá? Gente, eu até lembro que a gente comentou a respeito de um exemplo, que se vocês forem fazer ou executar uma fábrica, vocês precisam, né, locar aquela máquina, aquele equipamento, e dentro disso aí, o desenho, certo? A forma de desenho vai ser a expressão que vocês vão ter para realmente estar mostrando de maneira mais fácil, mais simples, para quem vai locar aquela máquina, onde vai ficar, tá? Então, esse aí é a parte da importância do nosso desenho técnico, que a gente conversou um pouquinho semana passada.
Essa semana, nós vamos falar um pouco sobre os elementos desse desenho e como é que ele se processa, tá? Então, a princípio aí, o primeiro ponto, né, é realmente o ponto. Então, o primeiro momento, o primeiro elemento aí que a gente tem dentro do desenho técnico, que a gente tem 4 elementos, tá? O ponto, a linha, a superfície e o volume. O volume é exatamente os objetos, certo? Quando você olha para qualquer objeto, se vocês na casa de vocês olharem para o lado, ao seu redor, vocês vão ver objetos que vai ter volume. Ele vai ser uma massa, tá certo? Então, esse volume aí faz parte do nosso desenho técnico, faz parte dos elementos que nós representamos dentro do desenho técnico, certo? Só que, para a gente entender esse volume, precisamos passar por esses 3 primeiros itens aqui, que é o ponto, a linha e a superfície. Então, hoje a gente vai falar a respeito dos conceitos de cada item desse, certo? De cada elemento desse. E como ele vai influenciar no teu objeto final, que é o volume, certo? Então, o primeiro deles é o ponto. O ponto, é importante a gente entender que o ponto, ele é uma referência no teu desenho, tá? Ele é um encontro de 2 linhas. Quando eu falo encontro de 2 linhas, ou mais de uma, tá? Ele é encontro de, no mínimo, 2 linhas. Eu tenho uma referência aqui de um ponto. Então, esse ponto aqui, como está no exemplo, ele é um referencial no desenho. Eu tenho um referencial A, P, B, certo? C, D. Então, esse daqui, esse ponto, sempre vai ser um elemento de referência. Por isso que ele é tão importante, né? A gente faz mais um ponto, o ponto não tem dimensão, por que que a gente precisa saber o que é um ponto? É porque, na verdade, dentro do desenho técnico, se eu estou falando a respeito de qualquer polígono aqui, nesse caso aqui é um retângulo, eu vou ter as referências dos pontos finais aqui, tá? Então, por isso que o ponto acaba sendo tão importante para nós, porque ele tem como, ele dá a nossa referência dentro de um polígono, ok? Então, aí, se vocês não estiverem entendendo, daí o que faz a pergunta aí no chat, tá? Então, vamos lá. Então, dentro aí desse ponto, a partir dele, certo? Que é a nossa referência, né? Vamos iniciar a entender o que é uma linha. A linha, e aí eu vou pegar aqui a linha, certo? Eu tenho aqui uma linha. Então, a linha nada mais é do que um ponto sendo arrastado, tá? Então, eu tenho, se eu aumento aqui, dou um zoom nessa linha aqui, ou em qualquer linha que eu for representar vocês, seja essa, esta ou esta, certo? Eu dou um zoom aqui mostrando a vocês, dou lá um zoom de 1000%. Esse zoom aqui, quando a gente vai dar, eu vou entender que é a representação de vários pontos, um ao lado do outro, tá? Então, a linha nada mais é do que um ponto do lado do outro, sem dar o espaçamento, certo? Eu tenho um ponto, e aí, sem nenhum espaçamento, coloco outro, e outro, e outro, e assim sucessivamente, até formar a linha do tamanho da dimensão que eu quero, tá? E por que que a gente tem que entender isso? Para saber que o ponto A, que é aquele do meu referência, e esse ponto B, certo? Já que eu entendo que a linha é formada por vários pontos, ele vai marcar o início
e o final da minha linha, certo? Então, ela pode ter qualquer dimensão, uma dimensão aqui de comprimento, só que essa dimensão vai ser limitada pelo ponto A e o ponto B, certo? Entenderam aí essa parte? Sim. Então, deixa eu desenhar. Então, aqui eu tenho a minha linha, certo? Que ela é formada por vários pontos e ela só vai ter um comprimento, tá? Ela só vai ter uma medida, que é o comprimento, é a dimensão da minha linha. E ela vai ser limitada pelo ponto A ao ponto B. Só que a linha, ela pode ser tanto reta quanto curvilínea. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho uma apresentação de uma linha reta, certo? Que é uma linha reta, é aquela que não tem nenhuma defração aqui, ela não faz nenhuma curva. Então, se eu não faço nenhuma curva, ela vai ser considerada reta. Ok. Nesse segundo ponto aqui, eu tenho uma linha curvilínea, certo? Que é uma linha que existe curvas. Ele tem a mudança de direção, tá? Então, toda ela que tem mudança de direção, eu posso chamar linhas curvilíneas. E dentro disso, certo? Dentro da opção de linha, eu posso chamar ela de cheia ou pontilhada. A cheia é aquela contínua, como aqui, ó. Nesse sentido aqui, todos esses exemplos aqui, eles estão contínuos. Mas já naquele boleto que a gente recebe no início ou no final do mês, ele tem uma partezinha que ele coloca embaixo, cheia de pontinhos, tá? Uma linha pontilhada. Essa linha pontilhada, ela não deixa de ser uma linha, lembrando que a linha, ela é composta por pontos. Ela não vai deixar de ser pontilhada, porque ela não vai deixar de ser linha por ser espaçada, tá? Então, aquela linha ali pontilhada serve para representar, certo? Uma parte da linha, só que separada por um espaço. Então, a pontilhada, ela é um tipo de linha, porém, um ponto vai estar distante de outro, ok? Então, quando eu falo de... Peraí, professora, eu não entendi. Então, essa é a linha cheia? Oi, peraí, rapidinho, repete aí, por favor. Essa que a senhora está falando de pontos mais distantes do outro, né? Seria a linha cheia que a senhora está falando? Não, linha pontilhada, tá? A linha pontilhada. A linha cheia Certo. é os pontos um ao lado do outro, tá? Que é a linha contínua, ok? Beleza. Ok. Beleza. Ok. Aí é o seguinte, eu tenho esses tipos de linhas e ele pode ser, né? Dentro disso, ela vai ser ou curvilínea ou reta. Ela pode ser cheia ou pontilhada e elas podem estar de duas formas de arrumação, tá? Isso é como se fosse o formato de arrumação. Elas tanto podem estar perpendiculares quanto paralelas. Deixa eu mostrar aqui, vou limpar todos os desenhos e vou mostrar aí o nosso... Deixa eu colocar aqui um quadro branco. Quando eu falo em linhas paralelas, tá? Eu estou falando em linhas que estão uma do lado da outra, tá? Então, quando eu peço a vocês para fazerem linhas paralelas, essas linhas vão estar uma ao lado da outra. E um detalhe, aqui, deixa eu colocar outra cor para vocês. Aqui
tá? Vamos supor que eu tenho 1, certo? No outro lado, eu também vou ter 1. Então, qual a definição de linhas paralelas? A definição de linhas paralelas são aquelas linhas que vão estar uma ao lado da outra e que a distância entre elas vai ser sempre igual, constante, tá certo? Por que isso? A gente tem que entender isso. Se eu faço uma linha aqui, X, tá? Faço uma outra linha, Y, e eu digo que elas estão paralelas. Quando eu me refiro a dizer que elas estão paralelas, elas nunca vão fazer isso, se cruzarem, certo? Isso aqui nunca irá existir, essa parte aqui. Por quê? Se elas se cruzam, essa distância x aqui, ó, essa distância aqui, eu disse que ser constante, vai estar menor do que aqui. Se aqui eu tenho, vamos supor que eu tivesse 3, aqui eu já vou ter 1, tá? Então, quando ele vai diminuindo, essa linha aqui já não vai ser paralela, certo? Alguma dúvida aí? Não, até agora não. Até agora tranquilo, né? Não, do início ao fim ela é a mesma, né? É, exatamente. Do início ao fim, ela vai ser igual, tá? Quando ela tiver essa diminuição, vamos dizer, da distância entre elas, elas não são paralelas, tá? Não são paralelas. Então, quando eu disser para vocês, ó, são retas paralelas, então vão ser constantes, elas vão ser sempre com a mesma distância, tá? Nunca vão se encontrar, elas nunca vão se cruzar aqui, ó, conforme tá esse desenho. Tá travando. Para todo mundo tá travando? Não, para mim ainda tá dando para ver, tranquilo. Para mim, quando a senhora abre alguma caixa, fica uma tarja preta, mas depois some quando a senhora fecha. Ah, é porque é normal, isso acontece mesmo. Acontece, é porque o bate-papo, quando eu abro o bate-papo assim, ele aparece, essa tarja preta, tá? Micaela, alguém levantou a mão, tá? Se quiser falar aí, podemos falar. Pronto, então essa daqui é o tipo de linha paralela, ok? E a outra linha que eu tenho é a perpendicular, certo? O tipo de arrumação de linhas. Então, ele vai ser perpendicular. A perpendicular vai ser linhas, certo? Que vão se cruzar, vão estar cruzando entre si no ângulo de 90 graus, certo? Então, isso aí é bem importante. Esses dois conceitos aí eu quero que vocês entendam bem, porque mais para frente a gente vai estar falando em vistas ortográficas e vão ter... às vezes eu vou falar em perpendicular, em paralelas, e vocês precisam estar bem entendidos a respeito disso, certo? Aí por isso que eu estou frisando bem. Então, qualquer dúvida, por favor, falem. Então, aqui, certo? Retas perpendiculares, eu tenho... Aqui é paralela. As retas perpendiculares, elas sempre vão estar se cruzando e quando eles se cruzarem, vão formar um ângulo de 90 graus. Então, se eu faço assim, ó, eu tenho duas retas perpendiculares. Entendam que elas vão estar cruzando, certo? Em 90 graus, ok? Se não tiverem em 90 graus, elas apenas vão estar se cruzando. Elas vão estar uma encontrando com a outra, mas não vai ser perpendicular porque não tem um ângulo de 90 graus. Se for um ângulo, vamos dizer, 35. Essas duas retas aqui se cruzaram no ângulo de 35 graus. Então, eu não posso dizer que elas são perpendiculares, tá? Então, nesse caso,
elas não serão perpendiculares. Perpendiculares é só quando eu disser ângulo de 90 graus, ok? Ok. Pronto. Então, vocês entendam isso, não esqueçam disso, tá? Isso aí vou botar um asterisco bem grande assim, para vocês não esquecerem disso, que retas perpendiculares vão estar sempre formando o ângulo de 90 graus, e as retas paralelas vai ser constante a distância entre elas, ok? Porque mais para frente a gente vai precisar desses dois conceitos. Quando a gente entende aí sobre linha, certo? Vamos falar o que é superfície. A superfície, nós temos aí sempre... Deixa eu apagar. Vou apagar logo aqui. Ela vai estar sempre formando a superfície, em verdade, é a linha uma do lado da outra, tá? É como se eu pegasse uma linha imaginada, no imaginário, certo? E eu fosse colocando um do lado do outro, tá? E aí eu vou formar essa minha superfície. Com isso, e aí, a partir disso, a gente começa a entender, linha, eu só tenho comprimento, tá? Quando eu vou falar em superfície, que são várias linhas, uma do lado da outra, eu vou ter o comprimento e a minha largura, certo? A minha altura aqui. Então, quando eu falo em superfície, eu já tenho duas dimensões, tá? Ponto, o meu ponto, ele não tem dimensão nenhuma. A minha linha, ela só vai ter uma dimensão, que é o comprimento. E a minha superfície, que são linhas uma do lado da outra, vai formar duas dimensões, tá? Ó, gente, faltam 10 minutos aqui para terminar. Qualquer coisa terminando, vocês entrem no mesmo link na mesma senha, tá? Só para eu lembrar, porque normalmente eu esqueço. Então, aqui a superfície, ele é formado pelo comprimento e a minha largura, formando um plano de duas dimensões. Por que isso aí é importante para a gente? Lembra que eu falei lá que o nosso objeto sempre vai ter um volume, ele vai ter uma massa, certo? Quando eu falo em superfície, eu estou falando do mesmo objeto, porém, da maneira como eu olho para ele. Se vocês olharem aí, perdão, vocês olharem para o lado de vocês aí, para qualquer local, e ver um objeto, certo? Se eu coloco esse objeto bem rente, bem paralelo, tá? Aqui está o meu olhinho do meu observador. E eu coloco, vamos dizer, meu celular, certo? Bem de frente ao meu olho. Eu vou ver apenas a minha tela. Eu não vejo o volume dele, tá? Eu não vou ver a dimensão que ele tem de espessura. Eu vejo apenas a minha tela, porque ele está bem paralelo ao meu olho. E quando eu modifico, aqui continua meu celular, tá? Eu vou modificar apenas a minha visualização, certo? Então, eu tenho aqui o meu olhinho e ele começa a visualizar de uma maneira mais de lado, tá? Esse meu celular. Então, dessa forma, eu já consigo ver que ele tem um volumezinho aqui de espessura. Alguns celulares têm um volume maior e outros têm uns volumes menores. Mas esse volume vai ser percebido, certo? Então, quando eu digo que é a superfície, ela faz parte do volume, certo? E ela só vai ser percebida realmente por nós no momento que o nosso objeto, que é aquele que tem massa, qualquer objeto que vamos desenhar, ele vai ser colocado paralelo ao nosso olho. Então, eu vou estar aqui o olho e ele vai estar exatamente
paralelo ao olho, certo? Então, essa superfície aqui, em 2 dimensões, ela vai ser sempre vista em qualquer objeto que exista. Vocês me disserem qualquer objeto aí, ela vai ter uma superfície que vai ser observada a partir de uma visualização perpendicular, paralela a ela, certo? Então, eu tenho lá meu celular, se eu coloco ele bem retinho ao meu olho, eu só vou conseguir ver a parte da tela do celular. Então, eu só vejo a minha superfície. Se eu já giro ele um pouco na minha mão, eu começo a observar o meu volume, tá certo? Ele já começa a ter, além da superfície da tela, também a parte de volume lá, que é aquela espessura dele, onde a gente coloca a bateria. Entenderam aí? Beleza? Essa superfície aí é justamente onde vamos fazer os nossos desenhos, que é a superfície do nosso papel, tá? Então, eu tenho lá o meu papel, e esse aqui, que seria a minha superfície, vai ser onde a gente vai estar desenhando. Então, a ideia é que nós vamos transformar sempre um objeto dentro do desenho técnico, tá? Sempre um objeto que tem volume, um objeto com espessura de massa, dentro de uma superfície. Às vezes, parece meio difícil isso aí, de vocês... não, professora, desenhar é difícil. Porque é justamente a gente transformar o objeto, certo? Um objeto que tem volume, numa folha que não tem volume nenhum, tá? Numa superfície, apenas no plano. Então, essa é a dificuldade dos nossos desenhos, é a gente entender que vamos transformar desenhos que têm massa num local e representá-los eles graficamente apenas lá na superfície da folha do papel, certo? Então, essa folha aqui, ela só vai ter 2 dimensões, que é o comprimento e a largura, a altura, tá certo? Alguém aí ficou com dúvida nisso até então? Até então não, né? Ninguém falou. Não, professora. Até agora todo mundo caladinho. Então, aí a gente tem, certo? O nosso volume, que é o objeto do desenho técnico, tá? Então, todo e qualquer desenho que a gente vai fazer aí durante esse período, mesmo quando eu disser que eu estou fazendo ele só a superfície, eu estou querendo representar meu objeto que tem volume, certo? Que volume nada mais é aquele que tem massa. Ele ocupa um lugar no espaço, tá? Ele ocupa um lugar onde ele se encontra. Então, a nossa fonte de desenho, certo? Vai ser sempre os nossos objetos com volume. A diferença é que vamos fazer, né? Com que esse volume aqui, esse objeto de volume, seja desenhado numa superfície. Então, o desenho técnico, em resumo, é isso. É nós transformarmos qualquer objeto que tenha volume de uma maneira que a gente consiga representar ele em um papel, em uma folha, tá? Que tem 2 dimensões. Então, aqui a gente transformar 3 dimensões em 2. Em 2 dimensões, tá certo? Então, para isso, a gente vai precisar de algumas técnicas de desenho para justamente a gente transformar esse volume em um desenho, em uma representação gráfica de 2 dimensões, até de 3, mais em 2 dimensões, de maneira que fique entendível, né? Que a gente identifique
o desenho a partir do volume, tá certo? Então, a ideia é realmente esta. Eu vou fazer o seguinte, gente. Alguém aí está com dúvida? Até agora não, professora. Até agora não, né? Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Faltam 2 minutos. Eu vou fechar Isso, melhor derrubar e depois... e a gente... Exatamente. E a gente abre novamente, tá certo? Beleza. Pronto. Vamos lá. Gravar, tá? Então, assim, o desenho técnico, vou representar aqui meu volume, meu objeto, que ele ocupa um espaço, de maneira tal que qualquer pessoa que veja ele bem em 2 dimensões, lá na minha folha, entenda o volume dele aqui, tá? Então, eu posso tanto fazer o volume, o desenho volume, quanto o desenho das superfícies, e qualquer pessoa, eu digo qualquer pessoa, vai olhar e entender o que eu estou querendo representar, certo? Então, eu não posso fazer nada muito abstrato. Pegar lá o meu lápis e desenhar de qualquer forma. Eu tenho que ter um cuidado com a realidade, ok? Aí eu venho aqui... Tá. Pronto. Aí eu venho começando a mostrar a vocês a imagem de uma representação do desenho técnico, tá? Que a gente chama os sistemas de representação. Eu dei esse exemplo de manhã e eu achei bem pertinente. Veja só, quando a gente está lá na praia, certo? De frente para o mar, olhando para o mar, tá? Vamos dizer que você vai passar o dia todo ali, no mesmo local, no mesmo ponto, e olhando para o mar, da mesma forma. De manhã cedo, certo? Lá de manhãzinha, eu vou ter... Voltei. Voltou? Pronto. Então, aí aqui, eu vou estar... Aqui sou eu, certo? A minha pessoinha. Tá. Aí aqui eu tenho o sol. Tá? Ele vai bater em mim e vai fazer uma sombra aqui, certo? Ele vai fazer essa sombra aqui. Isso aqui vai ser uma sombra. Isso aqui vai ser minha sombra. Quando eu tô lá pro meio-dia, o meu sol já tá aqui em cima. Nesse momento, a minha sombra já não vai existir, certo? Ela vai ficar bem pequenininha aqui em cima de mim mesmo. Ela praticamente não existe. E quando eu estou lá para as 5 horas da tarde, 4 horas, que meu sol está se pondo aqui, a minha sombra, ela vai vir para cá, tá? Ela muda de direção. Essa sombra aqui, o que é que mudou? Foi o objeto, que sou eu, ou foi o tipo de visualização? Na verdade, o objeto não mudou. Eu não deixei de existir porque a sombra não foi feita, tá certo? E nem mudei de local, eu estou no mesmo lugar. O que mudou foi o tipo de visualização. Então, essa questão aqui, que eu estou representando através do sol, é exatamente esse sistema de representação aí do desenho técnico, tá? Eu vou ter um plano, certo? Que é o meu papel. Vou ter meu objeto, tá? E eu vou visualizar ele conforme eu ache mais representativo. Se eu quisesse mostrar de uma maneira, se eu quisesse mostrar a minha frente, eu iria pegar a representação do sol aqui de frente. Se eu quisesse mostrar como era a minha cabeça, eu iria pegar o meu sol aqui lá de cima. Se eu quisesse mostrar como é a minha parte de trás, as minhas costas, eu iria pegar o meu sol aqui de trás, tá certo?
Então, na verdade, o sistema de representação técnica, ele não vai mudar o objeto. O que vai modificar é como a gente está observando. O olho é que modifica, tá certo? Eu não tenho a mudança do objeto, eu tenho a mudança de como eu estou olhando. E aí, a partir disso, eu vou representar a largura, a altura e a minha profundidade dentro do meu desenho. Isso aqui, essa parte aqui, é como é que a gente... justamente essa questão aí do olho. Aqui fica mais fácil vocês entenderem. Nós temos aqui nosso olho, tá? Que é a fonte de luz, aí bate no objeto, a luz bate no objeto, faz uma sombra e projeta no meu papel, projeta lá na minha retina. Então, é assim que forma-se a imagem, certo? Eu tenho a observação aqui, meu olho está vendo o objeto e a projeção. Então, é dessa forma aqui que a gente vai estar sempre projetando o meu desenho. Isso é importante porque se eu tenho normalmente, tá? Vamos dizer que eu tenha... Não, eu vou mostrar aqui outra vez aqui. Eu tenho esse objeto aqui, meu cubo mágico, tá? Vamos dizer que eu quero representar exatamente Com o essas microfone cores. aberto, professora. Oi? Tem alguém com o microfone aberto. É. Aqui não tá. Tá. Pronto. Então, vamos dizer que eu quero representar esse cubo mágico, certo? Lá no meu papel. Ok, eu quero representar essa imagem aqui, ó. Eu quero representar ele amarelo, verde, azul, laranja, rosa, verde, verde, amarelo e laranja. Lá no meu papel. Dentro do desenho técnico, eu não vou fazer como se fosse um carimbo. Porque carimbo a gente pegaria aqui, pintaria, né? E viraria para dentro do papel, certo? Vocês estão entendendo essa questão de carimbo que eu estou querendo mostrar para vocês? Não. Não. Ó, vê só, vamos supor que... deixa eu fazer de uma outra forma. Pronto, aqui, tá? Aqui eu acho que... Professora, na verdade, a internet tá horrível. Eu não tô estudando quase nada que a senhora tá falando, pra sair tudo embolado. Daisy? Poxa, deixa eu ver aqui só uma coisa. Eu vou desligar aqui o vídeo. Deixa eu interromper vídeo. Vou interromper o vídeo de todo mundo, tá, gente? Não é nada contra, não, mas é para melhorar aí a nossa transmissão. Pronto. Eu vou, inclusive, interromper o meu, tá? Para também não ficar... Pronto. Olha só. Eu tenho aqui, para melhorar, ver se melhora, tá, Daisy? Qualquer coisa depois tu me diz. Eu tenho aqui... Melhorou, professora. Né? Dá uma melhorada. Então, eu tenho aqui meu cubo mágico, tá certo? Se eu fosse fazer como carimbo, tá? O carimbo, a gente vai pegar a parte que tá suja de tinta e vai colocar no papel, tá? Essa aqui seria aqui, a gente viraria esse desenho e carimbava lá no papel. Só que na representação de projeção de desenho técnico, lembra que eu tô... Deixa eu colocar meu olho aqui. Eu estou observando e eu vou projetar num papel aqui atrás, tá certo? Então, o que é amarelo aqui, ele vai continuar amarelo. Aqui ele vai continuar amarelo. Ele vai ficar exatamente na mesma medida, no mesmo local que ele está aqui representado, porque eu estou projetando. É como se eu estivesse empurrando esse cubo mágico para ficar no papel, tá?
eu tivesse empurrando ele para apagar o volume e colocasse apenas essa superfície. Se fosse carimbo, ele ficaria ao contrário, entendeu? Por isso que projeção, ela vai ser sempre empurrar a tua superfície para o papel. Entenderam agora? Aí. Agora eu entendi. Eu ainda não entendi não, mas vai continuando que vai dar certo no final. Vai dar certo, né? Pronto, ó. Aí eu vou mostrar lá no outro desenho. Então, veja só. Eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho aqui esse desenho, tá? Esse desenho é um L, certo? E aqui é meu observador, é meu olho aqui, ele tá aqui. E eu estou observando esse meu desenho aqui. Quando eu falo em projeção, esse desenho, ele vai ser empurrado para o papel, tá? Ele vai ser empurrado. Então, ele vai ficar exatamente o L dessa forma aqui, ó. Ele não vai mudar de lado, vamos assim dizer, certo? Entendi, tô entendendo. Entendeu? Se eu fosse carimbo, e eu fosse colocar aqui, Ele ia fazer o processo tipo espelho, né? Ia ficar do outro lado. ele ia ficar invertido, exatamente. É exatamente espelho, certo? Então, como eu inverto, aí acaba invertendo o desenho, tá? E não é o nosso caso. Projeção, que é o que a gente trabalha, ela vai ser sempre empurrada. Lembra que eu falei que no desenho técnico a gente faz de tudo para representar o real. Então, a forma de a gente representar o real é colocando aqui meu observador e o desenho que está aqui, ele vai ser projetado, ele vai ser empurrado para o meu papel, tá certo? Então, essa aí é a forma que a gente vai estar desenhando os nossos objetos, tá? Então, a gente sempre vai ter um observador, o objeto que vai estar entre a projeção e o observador. Então, esse aqui vai ser o meu volume, meu objeto X. E aqui... Professora, seria igual ao carbono? Eu botar uma folha, desenhar em cima do carbono e sair igual? Exatamente, igual a carbono. É isso mesmo. Isso mesmo, foi uma boa comparação. Então, é igual a carbono, tá? Então, eu estou colocando lá meu carbono e desenho por cima e ele vai ficar igualzinho no papel, tá certo? Então, sempre que eu falar de projeção, eu estou falando que ele vai estar da mesma forma que eu estou vendo, tá? Isso aí mais para frente é importante. Vamos gravando essas partezinhas. Essas linhas aqui, ó, essas linhas que eu estou mostrando aqui, essas linhas amarelas, elas são as linhas projetantes. Vocês estão observando, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Eu tenho aqui, certo? As linhas projetantes, meu observador está aqui no canto. E aqui está o meu objeto. Vejam que as linhas projetantes, elas passam exatamente pelo ponto, pelo vérticezinho lá, tá? Então, sempre que eu estiver observando um objeto, eu vou estar, primeiramente, vendo o limite dele, a partir dos pontos e das linhas. Depois eu vou ver o volume, ok? Então, é importante a gente entender que, primeiro, a gente vê os limites, que é a partir da linha, tá? As linhas e o ponto, e depois a gente vai ver realmente o volume dele. Essa aí é a função das nossas linhas projetantes. Eu tenho esses tipos de projeção, tá? Tenho a perspectiva isométrica, cavaleira e a cônica. A cônica, além disso, a gente tem o sistema mongiano, que é as vistas ortográficas. Pronto, aqui fica mais fácil. As vistas ortográficas, o sistema mongiano, que é a nossa primeira unidade, certo? A gente vai ver esse sistema mongiano, que é justamente a mais fácil. É você realmente pegar
o teu objeto e ver as superfícies dele, tá? Transformar ele em superfícies. Então, a gente vai estar trabalhando a partir das superfícies. Depois, a gente vem as perspectivas que eu vejo em 3 dimensões e consigo ver de uma forma desenho, tá? De representação de desenho, a minha profundidade. O que é que diferencia entre projeção cavaleira, projeção cilíndrica e projeção cônica? Vejam que a projeção cônica, qualquer ponto de fuga, seja um ponto, 2 pontos ou 3 pontos, esse meu objeto aqui, ele fica muito deformado. Eu aqui, nesse de um ponto de fuga, eu não acho que ele é quadrado. Me parece, né, que ele está mais para um retangular. Só que quando eu venho aqui, ó, no objeto, no sistema mongiano, eu vejo que ele, na verdade, ele é quadrado. Então, esse com ponto de fuga, tá? Essas projeções cônicas com ponto de fuga, você acaba deformando mais o teu objeto, certo? Então, para nossa disciplina e dentro do nosso dia a dia, a gente utiliza mais a cavaleira e as isométricas, tá? Essas projeções cilíndricas aqui. Porque vocês vejam que elas deformam mais, elas deformam menos. A gente consegue entender melhor que esse objeto aqui é um cubo sem a partezinha de dentro, tá? Então, ele como deforma menos, eu consigo representar de uma maneira mais fiel o meu desenho, o meu objeto. Exatamente. É porque é assim, ó, projeção cilíndrica, aí a gente vou explicar aí para vocês. Pronto. Projeção cilíndrica é quando eu digo que as minhas linhas projetantes, que é aquela que eu tenho o observador, o objeto, e vai tocar sempre lá nos meus vértices, nos meus limites lá do meu objeto. Essas linhas projetantes aqui, elas vão ser paralelas. Lembram que quando eu falei que linhas paralelas, a distância vai ser sempre a mesma? Então, quando eu falo que a distância é sempre a mesma, a deformação do objeto é menor, tá? Por isso que quando a gente está dizendo que a projeção é cilíndrica, a deformação dela é quase nula, porque a linha, ela é paralela, tá? Então, quando alguém perguntou aqui, projeção cilíndrica e projeção isométrica é a mesma coisa? É a mesma coisa. Ela, na verdade, ela é só uma especialização da projeção cilíndrica. Então, quando eu for falar, se eu tivesse que falar tudo de uma projeção isométrica, projeção cilíndrica isométrica, projeção cilíndrica cavaleira, tá? Então, esses tipos de projeção cilíndrica são aquelas que têm menos deformação e ela pode ser isométrica, dimétrica, trimétrica e cavaleira, tá certo? Então, quando eu se eu disser uma projeção isométrica, eu vou estar falando que ela é cilíndrica, porque todas as linhas delas são paralelas, todas as linhas projetantes. Já na projeção cônica, não acontece isso. Ela é feita dessa forma, a projeção cônica. Eu nem mostrei aqui para vocês, porque a gente vai dar lá para o finalzinho dela. Então, eu vou botar de 2 pontos de fuga, só para vocês entenderem. Ó, é como se eu tivesse um feixe de linhas, tá? E aí tem algum momento que ela vai se encontrar aqui nesse ponto de fuga. Como eles se encontram, aí eles não podem dizer, a gente não pode dizer que são paralelas, tá? Aí por isso que ela acaba deformando mais dentro do desenho, quando a gente fala projeção cônica, porque em algum momento eles vão se encontrar, todas essas linhas aqui eles vão se encontrar. Já na projeção cilíndrica não se encontra nunca. Lembra que as linhas são paralelas, certo? Essa parte aqui de normatização do papel eu vou deixar para a próxima semana,
porque eu acho mais fácil para a gente ver. Eu vou falar um pouquinho de linha, tá? E carimbo com a legenda, e a gente vai fazer a de caligrafia, tá? Pessoal, a linha, os tipos de linhas aqui, a gente falou que linha a gente tem contínua e pontilhada, tá? Então, a gente, para o desenho técnico, certo? Desenho técnico, nós utilizamos uma normatização. Essa normatização é a 8403. É a 8403. Essa convenção aqui é para mostrar a aplicação de alguns tipos de linha. Então, por exemplo, quando eu estiver desenhando e mostrar uma linha contínua, ela vai ser contorno visível e principal. Como assim, professor? Deixa eu mostrar aqui rapidinho, enquanto vai ficar escura aí a tela de vocês, mas para... Deixa eu mostrar aqui uma. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu tenho aqui, certo? Um objeto qualquer. E vocês estão vendo que há uma diferença entre essa linha... Natália, tá tudo preto aí pra gente. Tá tudo preto, é? Agora. Pra mim também. Voltou? Tá voltando aí? Agora voltou. Pronto. Ficou preto de novo. Desde o início. Tá caindo direto pra mim. Deixa eu pausar aqui, interromper e compartilhar novamente. É mais fácil. Pronto, e aí? Agora. Agora, né? É porque às vezes tem que compartilhar, tem que tirar. Ó, então aqui um exemplo, certo? Eu tenho aqui um objeto qualquer. Pra Deise tá horrível, né, Deise? Deise tá ruim mesmo hoje. Não é comigo. Aí, vê. Aqui eu tenho um objeto qualquer, tá? E essa linha aqui, ó, de frente, ela está mais grossa. O que é que isso significa? Que essa parte aqui do desenho está mais para frente do que essa parte aqui. Então, quando qualquer coisa, é como se fosse, eu digo que é o rei, né? Quando eu quero mostrar que está na frente, eu vou fazer mais grosso, certo? Então, é a hierarquia dos traços. Então, ele está mais grosso porque ele está na frente. Essa parte aqui, ó, esse daqui mais fino, ele está mais atrás, consequentemente, ele vai ficar um pouco mais fino. Tá? Então, a representação... Poxa, Deise, pra tu tá horrível hoje, né? Porque hoje pra Deise tá ruim. Mas assim, eu tô gravando, Deise. Aí você dá uma olhadinha depois, qualquer coisa, tá? Pessoal, acho que tá dando certo pro pessoal. Aí qualquer coisa você dá uma olhadinha. Então, aqui, a gente tem aqui a linha. O que está na frente, as linhas principais, ela vai ser mais grossa e contínua, certo? As linhas mais atrás, e quanto mais atrás, ela vai ficar mais fina. Eu tenho uma média e uma estreita. É porque está demorando. Então, aí, ela tem uma média e uma estreita. E a outra parte que a gente vê muito é essa tracejada, tá? Que são traços espaçados, que é para dizer que são partes invisíveis. Como assim? Eu tenho aqui, vamos tentar desenhar, tá certo?
eu tenho um objeto aqui, que ele faz isso. Aí eu venho aqui e faço isso aqui. Tá? Eita. Certo. Então, você vê aqui que ele tem um recortezinho aqui, tá? Só que eu quero representar que ele tem esse recorte. Mas eu estou olhando só essa parte da frente. Como é que eu represento? Eu vou mostrar a parte da frente e tracejar ela lá atrás. Certo? Então, qualquer coisa que eu queira representar, mas que está por trás de outra, eu boto ela tracejada, tá certo? Entendido aí? Essa é a parte da linha. Essa daqui são as principais que a gente utiliza. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o carimbo, tá? Ó, o nosso carimbo aí, certo? Ele é o seguinte, todo e qualquer desenho, toda e qualquer escrita que você faz, você não coloca um título. Então, o nosso carimbo é exatamente esse título, é a identificação do nosso projeto, certo? Eu vou ter lá minha folha, direitinho, bem bonitinha lá, o meu desenho, e eu vou ter que identificar o meu desenho. Eu identifico através desse carimbo, e eu posso chamar também de legenda, tá? Carimbo ou legenda, tanto faz. Então, esse carimbo aqui, ele vai conter informações sobre o desenho. E essas informações, tem algumas informações essenciais, aquelas que não podem faltar de jeito nenhum, tá certo? Então, existe a norma que ele fala a respeito disso, e aqui está mostrando para vocês, mas eu vou mostrar já exemplificando para ficar mais fácil. A primeira coisa que não pode faltar de maneira alguma dentro do carimbo é a informação do que você está desenhando, tá? Então, eu vou desenhar, por exemplo, nesse aqui é construção de prédios residenciais. Então, eu estou dizendo aqui para vocês o que é que eu vou estar, a informação do desenho, tá certo? Outra é o responsável técnico. Então, eu vou estar dizendo quem é que está desenhando aquele, quem é que está fazendo esse desenho, tá certo? Então, eu vou ter aqui a pessoa responsável por aquele desenho. Vou colocar a identificação da obra, ou a identificação do local daquele desenho. Então, eu estou identificando aqui, tá certo? Depois, eu identifico a data, é bem importante, tá? E a escala que a gente está utilizando. Esses são os mais importantes. Aí, eu trouxe aqui uma legenda. Essa não vai ser a que vocês vão utilizar, não, tá? Eu tenho até que mudar esse slide aí. Eu vou passar para vocês a que vocês vão utilizar. Então, eu tenho aqui uma legenda, certo? Onde ele tem exatamente as informações mínimas que eu preciso, só que adaptado para a universidade. Então, por exemplo, aqui seria o nome do responsável por esse projeto, né? Seria ali a universidade, porque vocês são estudantes ainda. Aí vocês veem o desenho realmente, né? O que está relacionado. Então, o curso e a disciplina. A data, certo? O nome do exercício, o nome do projeto que vocês estão fazendo. E o responsável por estar fazendo, que seria o aluno, propriamente dito, certo? Então, é importante o mínimo dessas informações aqui. E a outra, que aí essa sempre gera muita dúvida, é a folha.
Quando eu estou lendo lá qualquer livro, eu vou ter a minha página, né? E lá no meu cantinho eu vou ter 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, essa informação aqui é justamente o número da página, tá? É o número da página. Mas esse número da página não é simplesmente o número da página. Ele tem o número da página e o total de folhas. Aí disseram isso e eu achei interessante. Lá no Instagram, quando a gente seleciona várias folhas, várias fotos para uma mesma publicação, aí fica lá no cantinho, 1 de 3, 2 de 3, né? 1 de 3, 2 de 3 e 3 de 3, que é a última, né? Então, o que é que ele está querendo dizer? Ele já informa a quantidade final e qual a folha que você se encontra. É a mesma coisa aqui, tá? Então, eu vou ter a quantidade final de folhas que eu vou ter do projeto. Vamos dizer que vocês façam um exercício que dê 15 folhas. Vou passar um exercício aí para vocês, valendo nota, e dê 15 folhas. Então, aqui vai ser 15. A primeira vai ser 1, 2, 3, até sucessivamente. E sempre esse 15 vai ser fixo, tá certo? Entenderam aí? Essa é a parte que quase todo mundo se complica, tá? Essa é a parte que quase todo mundo se complica. Então entendam que é sempre o 3, é a quantidade de folhas, né? Que vai ter, certo? A parte de baixo sempre vai ser fixo, que é a quantidade final. E aqui seria justamente a página que a gente está se referindo, tá? Então, qual o exercício de hoje? 8h20. Eu não vou nem falar disso. Vamos passar aqui esses 2 exercícios. Deixa eu falar aqui da caligrafia técnica. Vou mudar aqui, vou dar um stop. Falar da caligrafia técnica. Lá naquele carimbo, tá? E dentro do teu desenho, qualquer identificação que tu vai fazer, você tem que ter uma caligrafia padronizada, que a gente chama de caligrafia técnica. Porque, assim, cada um tem sua letra, e cada letra tem umas letras que é abençoada, né? Então, nesse sentido aí, a gente tem que ter uma caligrafia técnica, que nada mais é, eu digo que assim, é o desenhar a letra, tá? Porque você, por exemplo, tem gente que o A é assim, mas já tem gente que o A, ele faz assim, faz isso, que parece mais um O para outra pessoa. Tem gente que o B é só assim. Tem pessoas que o B faz assim, vem para cá. É todo um processo, né? Né? Exatamente. Então, assim, para evitar que cada um utilize sua caligrafia normal, se formou uma norma de caligrafia técnica, tá? Essa caligrafia aqui é justamente para deixar tudo legível e uniforme. Aí, como assim? A ideia é que tenha dimensão para tudo, certo? Então, eu tenho a maiúscula, 5 milímetros, a minúscula, 3,5, e os complementos, que é essa partezinha aqui, ó, que sobe do F e do G, do J aqui, para 1,5. E entre caracteres, 0,5. Aí, como assim? Como é que a gente vai desenhar essa letra técnica? Eu digo o seguinte, é como se você colocasse todas as letras do alfabeto dentro de um retângulo, tá? Isso aqui vai ser 5 milímetros. E aqui você pode botar, acho que dá mais ou menos 2 aqui. 2,5 milímetros, tá? Aí eu vou escrever um A. Aí o A eu vou e faço dentro da minha
caixinha aqui. Aí, vamos para o B. Aí, o B já é mais complicado. Aí, vou botar aqui preto. Aí, o B é, você faz a reta. Eu digo que é como se você estivesse desenhando tudo em cima, em função de reta, tá? Aí, eu fiz a reta aqui do meu B. Aí, eu boto outra reta e outra reta. Depois, eu venho e faço a parte mais arredondada. A mesma coisa eu vou fazer lá no meu C. Eu desenho aqui ele dentro do meu retângulo. Aí eu tenho uma linha reta e uma linha reta. E aqui, ó, eu vou e só faço unir de maneira tal a parte arredondada, tá ok? Então, o importante é que vocês entendam que a letra